Saul então preencheu os requisitos que o povo queria. E em sendo rei de Israel, naquela cultura beligerante, já tenho dito isso, Saul cumpriu os requisitos de um rei, que Israel queria um rei que fizesse as guerras deles como os reis dos outros povos faziam. Então Saul chegou com essa vibe do herói, do homem que era varonil, que era cabra macho, que enfrentava todo mundo. E essa era a cosmovisão da época, e a gente não tem nem que julgar as pessoas por pensarem assim, porque nós também temos as nossas próprias gafes existenciais. Não temos também que trazer para nós esse espírito beligerante de ódio às outras nações. Porque nós, por exemplo, somos supostamente mais amorosos, mas ficamos inventando calúnias terríveis contra a China. A China é um povo que tem uma cultura estranha aos nossos olhos e tem lá suas questões espirituais, tudo bem, mas isso não é motivo da gente ficar nessa contenda. Nós temos muitas coisas pessoais para observar do que ficar atribuindo toda a desgraça do mundo à China, ou às vezes às mulheres, ou às vezes aos fracos, aos pobres, às pessoas pretas, às minorias, conforme quem está no poder assim as julgam, os fracos. Mas beleza, Saul era um ser humano e estava cumprindo ali o seu rito de rei em cerca de 1900, o ano 1000 ou o ano 900 a.C. por aí, que é aquele contexto onde estava havendo uma perseguição que era necessário aos filisteus que vinham por muito tempo dominando Israel de maneira macabra, atrapalhando-lhes a produzir, inclusive eles não podiam produzir nem as suas armas de defesa, e aqueles povos precisavam se defender, muito mais do que o Brasil, que tem um exército atualmente que não tem utilidade nenhuma. A gente nunca está em guerra contra ninguém. O mundo ama o Brasil, mesmo pensando algumas coisas erradas sobre o Brasil, mas o Brasil, mesmo com o exército que tem, fica aí se acabando para agradar um ou outro presidentezinho aí que perdeu as eleições. Mas no caso de Israel não, eles precisavam lutar. E aí a gente tem algumas questões espirituais aqui envolvidas nessa limitação cosmológica de Israel. Porque nós temos aqui no versículo 24 que o Saul ele comete um absurdo. Olha só, você está no meio de uma guerra, precisando perseguir os seus inimigos, porque ou você os persegue, ou eles acabam com a nação que mal estava se formando. E aí o Saul faz a seguinte conjuração, convoca todo mundo para quê? Ele diz: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. O que o rei Saul faz, gente? O rei Saul chama todo mundo para ficar. Os caras precisavam de energia física, porque a beligerância tinha teor físico. Aí o que o Saul propõe? Maldito é aquele que comer pão, porque o jejum vai fazer Deus me dar a vitória. Gente, que loucura é essa? Talvez o Saul tinha na mente dele aquela história de que o povo marchou cantando ao redor das muralhas de Jericó, ou que alguma outra coisa. Jesus, ele não conhecia o Jesus, mas algum crente tipo Saul pode pensar assim: não, Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer pão, e Moisés ficou 80 dias sem comer e beber. Então por que o Saul não poderia ter uma fé em Deus para jejuar na hora da guerra? Sabe por quê? Porque existem milagres que eles só acontecem se for Deus. Se Deus aparecesse para o povo e falasse assim: gente, essa guerra é minha, vocês vão ficar sem comer, porque vocês vão ver o grande livramento que eu vou dar a vocês. Aí beleza. Foi Deus quem estava com Moisés no monte. Moisés ficaria 300 dias sem comer nem beber, porque a vida em pessoa estava ali com Moisés, lhe dando vida. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, porque ele estava precisamente com o seu pai, em diálogo interno com o seu pai, mas isso não é doutrina para ninguém. Porque uma coisa é a experiência específica que eu e você venhamos a ter com o Senhor, e outra coisa é a gente transformar isso em doutrina sobre a vida alheia. Isso é paganismo, isso é ainda lá na antiguidade o espírito do anticristo. Porque se Deus não se manifestou, se Deus não falou, se Deus não deu essa orientação, e o profeta Samuel já está aqui sumido, velho, sumido, então não tinha orientação divina para o Saul chegar com esse fetichismo. Não, eu sou homem de fé, eu creio no milagre, então vamos ficar sem comer, que é assim que o Senhor vai me dar vitória. Tinha essa questão desse milagre burro, e tinha outra questão também de um isolacionismo. Eu preciso me instituir como rei, então ninguém vai comer porque a vitória tem que ser minha. Porque textos anteriores vai mostrar
que o povo de Israel estava desarmado porque os filisteus não nos permitiam fazer suas armas. Mas Saul e o seu escudeiro, eles tinham armas. Saul, o seu escudeiro, Jonatas, ou seja, a elite estava armada. Então é muito fácil pedir a quem está desarmado para fazer jejum. Parece um certo líder que as pessoas acham que foi colocado por Deus, né? Que como ele tem lá sua equipe médica para socorrê-lo, ele faz a população banalizar a luta contra a Covid. Vocês conhecem muito bem sobre quem eu estou falando. E aí Saul vem com essas imbecilidades, por isso que essa é a imbecilidade. Porque ele convoca o povo para não se alimentar quando o povo precisava alimentar. Primeiro, porque ele tinha uma fé fetichista. Segundo, que ele queria sobressair-se às custas da desgraça do povo. Né? E aí o texto vai sendo dramático, porque vai dizer no versículo 25, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.